que acontece quando você está a 400 mil quilômetros de casa e a própria Lua se coloca entre você e a Terra. Na missão Artemis II, 4 astronautas experimentaram o isolamento mais profundo da história humana ao cruzarem para o lado oculto da Lua, desvendando os segredos de um hemisfério que passamos a vida inteira tentando desvendar. Olá, eu sou o Igno do canal Orbiton e hoje vou te mostrar o que eles encontraram no lado escuro da Lua, coisas que ficaram escondidas por bilhões de anos e que podem mudar completamente tudo que a gente achava que sabia sobre o nosso próprio universo. A Artemis II não foi apenas mais um lançamento, foi o teste definitivo, a prova que a cápsula Orion e o foguete SLS Space Launch System estão prontos para manter seres vivos no espaço profundo. O legado da Artemis II está marcado pelos seus 4 tripulantes. Eles são Christina Koch como a primeira mulher a cruzar a órbita lunar, Victor Glover como piloto e o primeiro homem negro a deixar a órbita da Terra, Jeremy Hansen, o primeiro não-americano a viajar para as proximidades da Lua e selando a união internacional desse projeto, e Raiden Wiseman no comando da nave. O palco para este evento histórico foi o lendário Centro Espacial Kennedy, na Flórida, mas o que vimos ali não foi apenas mais um foguete subindo, foi a ignição do objeto mais potente já construído pela NASA, o Space Launch System, o SLS. Para entender a escala desse monstro, precisamos olhar para o passado. Frequentemente comparado com o icônico Saturn V da missão Apollo, o SLS leva a engenharia a um novo patamar. Enquanto o Saturn V era a obra-prima da sua época, o SLS entrega uma força brutal de 4 milhões de quilos de empuxo na subida. Isso é cerca de 15% a mais de potência. Mas o lançamento da Artemis II carregou uma tensão única, a inexistência de um retorno imediato. Diferente de missões na Estação Espacial Internacional, onde você pode, em teoria, retornar à Terra em poucas horas se algo der errado, a trajetória da Artemis II para o espaço profundo é um caminho de ida sem volta rápida. Uma vez que os motores principais se desligaram e a Orion foi impulsionada para fora da órbita terrestre, a tripulação ficou comprometida com essa jornada. Não havia botão de cancelar, eles estavam oficialmente a caminho do abismo. A Artemis II não seguiu uma rota comum, ela utilizou o que os engenheiros chamam de trajetória de retorno livre, um conceito que podemos apelidar de estilingue cósmico. A lógica é fascinante e ao mesmo tempo assustadora. Em vez de usar motores para frear a entrada na órbita da Lua, a nave usou a gravidade lunar para ser lançada de volta à Terra. Segurança baseada na falha. Esse design foi escolhido como um protocolo de segurança para o caso de uma falha total nos sistemas de propulsão. Se os motores da cápsula Orion falhassem após o caminho inicial, a própria natureza cuidaria do resto. A gravidade da Lua puxaria os astronautas, faria a curva e os arremessaria de volta para casa. O fantasma da Apollo 13. É impossível não traçar um paralelo com a Apollo 13. Em 1970, foi exatamente essa manobra que salvou a vida de Jim Lovell e sua equipe após uma explosão no módulo de serviço. Na Artemis II, a lição foi aprendida. O retorno livre é o seguro de vida supremo no espaço profundo. Mas não se engane, confiar na gravidade é a demonstração máxima do risco extremo. Ao entrar nessa trajetória, os 4 astronautas aceitaram que, durante dias, estariam à mercê da mecânica orbital. Se algo desse errado no ângulo de entrada ou no suporte de vida, não haveria resgate. No espaço profundo, a física é sua única aliada, mas ela não perdoa erros. À medida que a cápsula Orion se aproxima da Lua, chegando a apenas 7.500 km da superfície, a paisagem familiar de crateras começa a dar lugar ao desconhecido. É aqui que a missão Artemis II enfrenta o seu maior desafio psicológico, a entrada na zona sombra rádio. No momento em que a nave cruza o lado oculto, a massa gigantesca da Lua se coloca como um escudo intransponível entre os astronautas e a Terra.
O resultado, o início de 40 minutos de silêncio absoluto, sem Wi-Fi, sem sinal de rádio e sem a voz do centro de controle em Houston. As últimas palavras de Victor Glover antes de sair do corte do sinal ecoam a gravidade do momento. Os seres humanos provavelmente não evoluíram para ver o que estamos vendo agora. É realmente difícil de descrever. A partir daí, a tripulação ficou em uma escuridão no rádio sem precedentes. É o isolamento total. Naquele instante, Cook, Glover, Wiseman e Hansen tornam-se os seres humanos mais solitários do universo. Há apenas o som dos sistemas de suporte de vida da Orion e o vasto mundo do lado oculto passando embaixo deles. É um momento de tensão extrema, onde a tecnologia se encontra com a solidão mais profunda já experimentada por nossa espécie. Enquanto a tripulação da Artemis II sobrevoa o hemisfério que nunca vimos da Terra, a diferença geológica é chocante. O lado visível da Lua é marcado pelos mares vulcânicos, planícies escuras que cobrem 31% da superfície. Já o lado oculto é um deserto de crateras, quase sem lava, com menos de 1% de atividade vulcânica visível. A ciência revela que a crosta ali é 50 km mais espessa, o que sugere que num passado remoto, um impacto massivo ou uma colisão com uma segunda lua menor pode ter moldado esse rosto oculto. Mas o verdadeiro mistério surge quando chegamos ao Polo Sul lunar. Na bacia Aiken está a maior, mais profunda e mais antiga cratera de impacto de todo o sistema solar, e ela esconde algo colossal. Em 2019, o cientista Peter James e sua equipe descobriram uma grande anomalia sob o solo dessa cratera, uma massa metálica de 2,18 quitrilhões de quilos enterrada a centenas de quilômetros de profundidade. Para se ter uma ideia, isso seria como enterrar uma pilha de metal 5 vezes maior que a ilha do Havaí sob a poeira lunar. As possibilidades desafiam a imaginação. Pode ser o núcleo de um asteroide metálico gigantesco que se chocou com a Lua e ficou alojado ali mesmo, ou pode ser algo ainda desconhecido, um vestígio dos processos violentos que formaram o sistema Terra-Lua. Enquanto os astronautas da Artemis II cruzam esse céu negro, eles não estão apenas vendo as crateras, eles estão voando sobre um dos maiores mistérios geológicos do nosso planeta. Debaixo deles, uma massa incompreensível de metal altera a gravidade da Lua, esperando pelo dia em que finalmente pousaremos lá para descobrir a sua origem. A Artemis II não foi apenas uma viagem de ida e volta, ela foi uma colheita científica sem precedentes. Ao atingir a marca histórica de mais de 400 mil quilômetros de distância da Terra, a tripulação estabeleceu um novo recorde de distância para seres humanos no espaço profundo. Durante a jornada, a cápsula Orion não parou de trabalhar, foram coletados dados cruciais que mudarão nossa estratégia para o futuro: mapeamento de tubos de lava, identificação de cavernas subterrâneas que podem servir como abrigos naturais para futuros colonos contra a radiação solar, medições térmicas, dados preciosos sobre a variação extrema de temperatura no lado oculto, milhares de imagens, foto em altíssima resolução que revelam detalhes da superfície lunar que nenhum satélite conseguiu captar com tamanha clareza. Mas o maior resultado da Artemis II não está nos números, e sim na nossa percepção. Esta missão provou que a Lua não é um objeto simples ou morto. Quanto mais chegarmos perto, mais percebemos que sabemos muito pouco do que imaginávamos. Cada cratera fotografada e cada anomalia gravitacional detectada gera uma nova cascata de perguntas. Estamos, nesse exato momento, reescrevendo a história do Sistema Solar. A Lua é um arquivo geológico de 4 bilhões de anos que acabamos de começar a ler. A Artemis II nos ensinou que a nossa vizinha celestial não é apenas um destino, mas um espelho que reflete o quanto ainda temos que evoluir como espécie exploradora. Voltamos para casa com dados, recordes e imagens, mas acima de tudo voltamos com a certeza de que o mistério está apenas começando. E se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Pessoal, nossa missão é entregar o máximo de astronomia para o máximo de pessoas possível.
Comenta aqui embaixo o que você acha sobre a missão Artemis 2.